Bom, então como que nós vamos preencher, né, o campo observação e a nota do texto atualizado? Nós temos então para primeiro preenchimento do campo observação 4 modelos padrões, né? 4 notas que nós vamos utilizar e aí elas vão variar de acordo com a descrição da vigência. Primeiro, para o caso da norma entrar em vigor na data de sua publicação, mas produzir efeitos depois da data da publicação, né? Produzir efeitos depois da data de publicação, a gente vai incluir uma nota chamada assim, ó, produzindo efeitos a partir de, e a gente põe a data. Nós vamos ver exemplos daqui a pouco. Se a norma ela entra em vigor na data de sua publicação, mas só vai produzir efeitos antes dessa data, aliás, vai produzir efeitos antes dessa data, então a gente usa a seguinte nota: retroagindo seus efeitos a. Se a norma vem com uma vigência em que já está definido o prazo de início e fim dela, a gente usa uma nota assim, ó, devendo vigorar pelo prazo de. E por fim, para os casos das normas que entram em vigor depois da data da publicação, a gente usa a nota entra em vigor em. Então, este decreto, esta lei, entra em vigor em 20/12/2020, por exemplo. E no texto atualizado? No texto atualizado a gente vai usar só 2 notas padrões. A primeira nota, que é essa aqui, ó, com produção de efeitos a partir de, é quando a norma ela entra em vigor na data de sua publicação, mas ela só vai produzir efeitos tanto antes quanto depois. E aqui não faz diferença, a gente não usa a nota produzindo efeitos e retroagindo efeitos como na nota no campo observação, como no campo observação. Aqui eu uso uma nota só para o caso da norma que entra em vigor na data de sua publicação, mas vai produzir efeitos ou antes ou depois. A gente usa essa nota, com produção de efeitos a partir de, por exemplo, artigo com redação dada pelo artigo 1º da Lei 1, vírgula, com produção de efeitos a partir de 2/1/2021. Agora, para o caso de uma norma que ela entra em vigor depois da data de publicação, né? Então, ou seja, ela não vai entrar em vigor na data da publicação e só produzir efeitos depois. Não. Ela vai entrar em vigor já depois da data de publicação. Neste caso, a gente usa essa nota. Em vigor a partir de. Então, por exemplo, artigo 1º acrescentado pelo artigo 1º da Lei 1, né, com a data, vírgula, em vigor a partir de 12/1/2021. Bom, agora vamos ver alguns exemplos. Neste primeiro exemplo que eu trouxe, a gente tem uma norma, a cláusula de vigência desta norma, ela vai definir a vigência no todo e antes da publicação. Por exemplo, então é a deliberação da Covid 105 e o artigo 2º diz o seguinte: esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24/11/2020. Ela foi sancionada dia 25 de novembro, né, de 2020, do mesmo ano, provavelmente publicada no dia 26 de novembro. Então ela está retroagindo 2 dias, certo? Ela deve ter sido publicada dia 26
mas as regras, né, as normas definidas por ela já passam a valer a partir do dia 24. Né? No campo observação, para essa norma, a gente ia escrever a seguinte nota: esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24/11/2020, conforme os exemplos, as notas anteriores que eu havia mostrado. E se ela for uma norma alteradora, né, na norma básica, no texto atualizado, nós iríamos escrever a seguinte nota. No caso aqui, ela realmente, ela está ratificando uma deliberação da Covid posterior a ela, tá? Aliás, está ratificando uma deliberação anterior a ela. No caso aqui, né, a nota no texto ficaria assim: ratificada pelo artigo 1º da deliberação Covid número 105, com produção de efeitos a partir de 24/11/2020. Lembrando que, né, o que é mais importante aqui, primeiro a gente tem um exemplo de uma nota que a cláusula de vigência dela diz que a norma está entrando em vigor na data de sua publicação, mas os efeitos estão retroagindo. Então a gente vai usar a nota de retroagir, né, os efeitos no campo observação, mas na nota no texto, como a gente não faz diferença entre retroagir e uma data posterior para a vigência, a gente usa a nota com produção de efeitos a partir de. Bom, este segundo exemplo, a vigência, ela está sendo dada também para o documento como um todo, para a norma como um todo, porém, ela está definindo uma data posterior à data de publicação, né, para efeitos, tá? Então, mais uma deliberação, neste caso aqui é a deliberação 72, e o artigo 5º dela diz o seguinte: esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 5 de agosto de 2020. Ela foi publicada dia 31 de julho, provavelmente, aliás, ela foi sancionada dia 31 de julho, provavelmente publicada dia 1º de agosto, né? E só daí mais 5 dias, né, ou 4 dias, ela vai começar a valer de fato, né? Ela vai ter vigência, ela vai estar produzindo efeitos no mundo, tá? Que é o dia 5 de agosto de 2020. Como é que ficaria a nota então no campo observação? Da seguinte forma: esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 5/8/2020, tá? Então a gente faz a mudança, né? Aqui vai ser produzindo efeitos, e a nota no texto, caso essa deliberação seja uma alteradora, então a nota na norma básica, né, no texto atualizado da norma básica, vai ficar assim, ó: a linha com redação dada pelo artigo 2º da deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, número 72, com produção de efeitos a partir de 5/8/2020. Bom, mais um exemplo. Agora, a vigência ela está sendo definida apenas para dispositivos e ela está produzindo efeitos, ela está entrando em vigência na data da publicação, mas ela só vai produzir efeitos antes dessa data. Então, o exemplo que eu estou trazendo aqui é o do decreto 47.664, que o artigo 4º diz o seguinte: este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de, aí ele separa, né? Inciso 1º, dia 29 de dezembro de 2021,
relativamente aos artigos 1º e 3º. E, no inciso 2º, dia 30 de março de 2019, relativamente ao artigo 2º. Ela foi sancionada dia 30 de maio de 2019, provavelmente publicada dia 31 de maio. Neste caso, o que está acontecendo? Com relação ao artigo 1º, ela está voltando mais ou menos 5 meses. Mais ou menos, né? Está retrocedendo, retroagindo os efeitos mais ou menos 5 meses. Com relação ao inciso 2º, um pouco menos, coisa de 1 mês, né? Aliás, 2 meses, né? Março, abril. Não, só o mês de abril no caso, né? Não, mas maio todo, é isso mesmo. Está retrocedendo 2 meses. Então, ela está retroagindo nos 2 casos, no inciso 1, mais ou menos 5 meses, no inciso 2, mais ou menos 2 meses. Então, no campo observação, a gente vai fazer a distinção dos artigos, né? Cada artigo tem a sua data de vigência diferente. No caso aqui, coincidiu que as duas datas são, os efeitos estão retroagindo, né? Vejam que nem sempre o legislador traz a palavra retroagindo no texto legal, entendeu? Aqui ele trouxe produzindo. Então, se eu me atesse apenas à redação da norma, eu poderia ter caído, poderia ter me enganado, né? Eu teria que prestar atenção nas datas para perceber que, no caso aqui, está acontecendo um retrocesso da vigência. Então, a observação fica, no campo observação, a nota fica da seguinte forma: este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a dia 29/12 de 2018, relativamente aos artigos 1º e 3º, que a gente pode abreviar os artigos, não tem problema, não é tipo de norma, né? E a 30/3 de 2019, relativamente ao seu artigo 2º. Ok? E se ela for uma norma alteradora, que demandará modificação no texto atualizado da norma básica, nós podemos incluir uma nota da seguinte forma, né? O caput com redação dada pelo artigo 1º, decreto 47.664, com produção de efeitos a partir de 29/12 de 2018. Como eu estou, fazendo a modificação que está sendo proposta pelo artigo 1º, a data da vigência dele é dia 29/12 de 2018.